Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para mais uma escola dominical. Hoje é um dia especial, todos nós sabemos, então vamos hoje, domingo será da escola dominical também para estudarmos a Páscoa, né? Então nessa parte de abertura, né, nós vamos falar da Semana Santa e depois vamos fazer um estudo, né, depois do intervalo com o momento das crianças, nós vamos ter o estudo sobre a palavra Páscoa, né, e sobre a nossa Páscoa, tá bom? Né, vamos orar, porque é assim que nós devemos começar. Paizinho querido, muito te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e minhas irmãs, para poder, ó Deus querido, aprender de Ti, falar do Teu amor, ler a Tua palavra, Pai, e sabermos que assim seremos uns aos outros abençoados. Então, em nome de Jesus, nós oramos que nesta manhã, com Jesus ressurreto em nossas vidas, esta alegria tome conta e permaneça conosco durante o terminar deste ano, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, saber que Tu és um Deus que vive e reina eternamente, aleluias. Então, santo é o Teu nome, glorificado em todo tempo seja o Teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Então, vamos lá? Então, assim, falar da Semana Santa, né? Então, eu preparei uns slides e nós vamos conversar sobre isso nesta abertura e depois terminar com uma pequena palavra no livro de 2 Timóteo. Então, vamos ver essa Semana Santa, o que aconteceu?
Vamos compartilhar aqui a tela, né? Precisamos compartilhar. Deixa eu ver minha janela. Isso, acertei. Tá aqui. Então, a Semana Santa, ela começa com o Domingo de Ramos, né? Semana Santa, ela começa com o Domingo de Ramos. Os textos onde encontramos nos evangelhos que falam do Domingo de Ramos é Marcos 11, né? Mateus 21, Lucas 19, do 28 ao 44, João 12, do 12 ao 19. Marcos 11 também é do 1 ao 11, tá? Só saiu aqui o versículo 1, e aí toda essa festa que nós encontramos aqui. Né? Então, por que será que o pessoal recebeu? O pessoal já tinha reconhecido Jesus como Messias, como mestre. Só que aí também, eles já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro. Então, essa notícia da ressurreição de Lázaro, de que Jesus, o falar para que Deus fosse glorificado e todos verem que Lázaro tinha morrido e que ele tinha mesmo ressuscitado, né? Então, quando falam que Jesus entra em Jerusalém, né, as portas de Jerusalém, é recebido com festa, é recebido como um rei montado no jumentinho, como foi profetizado, né, pelo profeta Zacarias, se não me engano, depois, né, os irmãos só conferem, e a questão toda é essa. Então, assim inicia a semana. Nossa semana sempre se inicia no domingo. E dessa forma, nós vamos falar. Então, nós vamos passar. Então, assim, era esse domingo de festa. Só que o pessoal estava esperando o Messias que eles tinham projetado. E que Messias é esse que eles tinham projetado? Eles tinham projetado um Messias que seria um Messias político, um Messias revolucionário, um Messias que vinha para derrubar o trono romano e colocar os judeus no lugar que era merecido e destinado a eles, né? Então, e como Jesus, e pelas palavras de Jesus, eles sabiam que já não era, que não seria dessa forma, mas aí eles ainda imaginavam que Jesus deveria vir dessa forma, falando, dizendo que o reino era dele, tirar os romanos do lugar, que os judeus eram o povo escolhido, e Jesus, ele veio para mostrar o seu poder, e que as pessoas, todas as nações, não só os judeus, precisavam reconhecer o poder que há no seu nome, a grandeza de ser o escolhido, o Messias. Então, assim, iniciamos a semana, com essa celebração. Então, digamos que segunda-feira e terça-feira também nós continuamos dessa forma, né? Então, assim, aí nós temos aqui a imagem do vaso de alabastro, que eu coloquei de segunda a quarta, alguns colocam fixo na quarta-feira, mas de acordo quando você lê os evangelhos, né? Depois é bom você sempre confirmar, fazer essas leituras que estão aqui, Mateus 26, do 6 ao 13, Marcos 14, do 3 ao 11, Lucas 7, do 36 ao 50, e João 12, do 1 ao 8. Então, assim, cada um desses textos fala do vaso, da importância, né? Os discípulos brigando, porque era um valor muito caro. Então, se você for transformar hoje um denário, tá? Em um dos textos fala de que essa quantidade de óleo que foi desperdiçado poderia ser vendido por 300 denários, porque era um óleo, né, de puro nardo, precioso, e poderia ajudar os pobres. E Jesus repreende os discípulos falando, ela está fazendo algo para mim, né? Estão me preparando para a minha morte. Né? Em outros textos fala que ela ungiu não a cabeça, mas que ela chorava nos seus pés, o texto, a mulher chorando nos pés, beijando e secando com seus próprios cabelos. Mas todos os textos têm essa relação, é esse momento a qual Jesus está passando. Então, nós temos que estar atento. E o valor, 300 denários. 300 denários. Hoje, comparar um denário representa um dia de salário. Então, se você for comparar, pegar o seu salário, dividir ele por 30 e depois multiplicar ele por 300, é quanto valia o custo do quanto ela derramou na cabeça de Jesus. Né? Então, eu converti pelo salário mínimo. Tá? Então, lógico, tem pessoas que recebem bem mais do que o salário mínimo, mas a grande parte da população hoje brasileira, infelizmente, recebe apenas um salário mínimo e vive com essa quantidade.
salário mínimo hoje é R$ 1.100, né? Dividido por 30 dá 36,63, vai dar uma dízima. E aí, isso multiplicado por 300 dias de trabalho, isso dá R$ 11.000, né? Então, digamos, uma pessoa que tem disponível para si R$ 11.000, tem um valor muito grande. E ela, ao reconhecer que é Jesus, entrega totalmente esse valor, derrama na sua cabeça ou derrama nos seus pés, depois chora por reconhecer e o entrega, né? Então, a semana, precisamos aprender com essa situação. Então, por isso, nós precisamos saber, é necessário essas leituras. E a quinta-feira, lava-pés, né? Só encontramos no livro de João, quando Jesus faz esse ato de lavar os pés do discípulo. Pedro já se levanta e fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, o Senhor é o mestre. Ele fala: Senhor, Pedro, se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. E ele diz: mas mestre, então, ele se levanta, é bem Pedrão, que eu falo que me identifico, então lava minha cabeça, lava-me o corpo todo. Só os pés é o necessário. Vós já estão limpos pelo que eu já tenho falado a vocês. Então, Jesus queria ensinar algo aos discípulos e continua ensinando a nós. Nossa irmã Leni colocou um vídeo no grupo, acho que foi ontem ou hoje, falando disso, né? Pessoas diferentes, uma lavando os pés das outras. E por que Jesus fez isso? Só Jesus fez isso? Naquele tempo era comum. Só que mesmo, acho que por ser comum, as pessoas não davam o valor que é necessário ao significado desse ato. Os judeus, eles usavam um calçado, que era chamado uma sandália, e com isso, ao chegar numa casa, na outra, os pés estavam sujos, porque os lugares eram de areia, né? Então, com o ato, os judeus chamavam um servo da casa, esse servo lavava os pés da pessoa que era convidada da casa, e aí ela podia entrar, se sentir à vontade com os pés limpos, né, se sentir de casa, porque todos estariam com os pés limpos ali dentro, e ela chegaria com o pé totalmente, né, digamos, cheio de barro, cheio de sujeira. E aí, na entrada, o dono da casa colocava um servo para lavar os pés. E, na maioria das vezes, o anfitrião ainda beijava os pés dessa pessoa, e depois o seu servo lavava os pés. Então, com os pés ainda sujos, o anfitrião estava sendo bem recebido. Então, o Senhor estava nos ensinando, sim, nós sabemos, o Senhor estava mostrando aos discípulos a humildade, mas quando ele diz a Pedro que vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, é quando nós guardamos a palavra, vivemos essa palavra e testemunhamos dessa palavra, né? Então, não preciso. Então, é dessa forma, né? Chegar como Pedrão, lava-me novamente. Chamá-lo todos os dias. E o Senhor nos ensina, através do ato da quinta-feira, do lava-pés, que nós devemos ser como ele, buscar ter um coração igual ao dele. Ele teve um coração ensinável e nós precisamos ter também. Então, o ato já acontecia, mas como era algo corriqueiro, pessoas não davam devido valor. Aí, quando Cristo faz o ato, o mestre de todos os discípulos, assim, eles reconhecem que precisam também se colocar no lugar de Cristo e lavar os pés um dos outros, se colocar no lugar um dos outros, ter, né, trabalhar a empatia que tem sido tanto falada, e um ao outro. E a sexta-feira chegou. A tristeza toma conta dos nossos corações, para aqueles que estavam lá há 2000. E a ressurreição, nos evangelhos, nós sabemos que tem, falando da ressurreição de Cristo, da crucificação, na crucificação e da sua ressurreição, no texto, não só nos evangelhos, né? Nós temos em Isaías, fala muito, né? Porque ele levou sobre si todas as nossas dores, é um do texto que fala, que está falando da crucificação,
porque nós sabemos o que a crucificação significa, que é o Senhor levar sobre si todos os nossos pecados, né? Então, ele não tem culpa. Então, está aqui, se você não leu, leia hoje, né? Ou Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 ou João 19. Ou leia os 4 textos e veja a narrativa de cada um desses homens que andaram. Lucas não andou, né? Lembrando disso, Lucas não foi um apóstolo, ele era um médico que gostava de estar próximo a Jesus e reconhecia quem ele é. Mas Mateus, Marcos e João andaram, sim, com Jesus e retratam lá nos seus livros, né, a sua visão da crucificação e da ressurreição. E aí nós temos algo que faz parte do calendário litúrgico e as pessoas reconhecem como sábado de aleluia. Então, assim, durante a quaresma, principalmente os católicos, eles nem falam a palavra aleluia, e por ser um período de contrição, por ser um período de arrependimento, de jejum, de reflexão, né, a quaresma, e ela se encerra na sexta-feira com a crucificação, com o domingo de Ramos, a quaresma ela termina, e aí nós temos a Semana Santa, o sábado de aleluia, né? Então, assim, aleluia é a junção de 2 palavras do hebraico, a primeira, halelu, que significa adorem ou louvem, e a segunda, iá ou irá, né, que significa Deus. A junção das 2 palavras, aleluia, como a palavra era originalmente escrita. Não tem muitas, na Bíblia não tem muita a palavra aleluia. Ela acontece algumas vezes no Salmo e acho que umas 4 vezes nos Evangelhos, né? E é dessa forma, né? E por que sábado de aleluia? Porque muitas igrejas costumam fazer a vigília esperando a manhã da ressurreição, da mesma forma como as mulheres foram até o templo, né? As mulheres foram até o túmulo, até o túmulo para ungir mais uma vez o corpo, e quando chega lá o corpo não está. E com esse ato, quando eles não falam aleluia durante todo o período da quaresma, aí no sábado eles aguardam, falando de tudo que Jesus fez, até amanhã para poder aleluia, ou muitos como falam aleluia, né? Então, é dessa forma, significa adorem a Deus, né? Então, a palavra escrita, domingo, glórias a Deus, Jesus ressuscitou, vamos louvar a Deus, né? Ele vive, ele reina, ressuscitou, aleluias, aleluias. E nós vamos finalizar essa abertura com uma reflexão, porque mesmo sobre tudo isso que nós sabemos, vivemos uma vida com Cristo, chamados de cristão, pequenos cristos nessa terra. Aí o livro de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, nos traz uma advertência. Nós falamos de tudo isso que nós vivemos nessa semana, de tudo o que os discípulos passaram e que nós revivemos, trazemos à memória durante esta semana. E aí tem esse texto que diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. Né? Então, nessa manhã de Páscoa, onde nós aqui, nesse primeiro momento da escola dominical, lembramos a Semana Santa, nós paramos para refletir nesse texto. Nossa, irmã, né? Você fala glória a Deus, aleluia, Jesus ressuscitou,
Nós sabemos disso e devemos viver isso. Nós não podemos declarar aleluia, Cristo ressuscitou, aleluia, e sabemos que estamos vivendo, às vezes, dessa forma. Como Paulo escreve a Timóteo, que virão dias terríveis. E é o que muitos estão dizendo sobre esse tempo que nós estamos passando. Esses dias são difíceis, esses dias são terríveis. Só o que está acontecendo com esses dias, né? Muitos que são cristãos estão se deixando levar por aqueles que não são, que não conhecem a palavra, né? Em vez de buscar a Cristo, estão buscando ajuda, né? De mentores na internet, de que não falam de Deus. Não assistem uma palavra cristã, não escutam um louvor, mas ele escuta alguém famoso, algum influencial digital, falando sobre como é bom, né? Como é bom estarmos uns com os outros, como é bom não olharmos para nós mesmos. Isso Jesus nos ensinou a sua vida toda nessa terra. Isso é o que ele tem nos ensinado na Bíblia. Mas quando nós nos afastamos disso, Paulo, que mesmo não tendo andado com ele, é reconhecido como apóstolo, porque apóstolo é só aquele que andou com Cristo. Paulo é chamado de apóstolo por causa da sua experiência com Cristo, de reconhecer, de buscar, e ele olha, e ele reconhece que os homens estão sendo egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, né? Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. E aí eu coloco aqui essa imagem. E às vezes nós nos pegamos dessa forma, porque eu estou trabalhando em casa, às vezes, para poder não ter o barulho, eu falo, filho, fica ali no celular, assiste ali o programa, mas em vez de sentarmos todos juntos para lermos a palavra, para darmos uma direção, estamos aqui desta forma, ou nessa imagem menor, olhando somente para nós. E o Senhor fala, quando você notar pessoas dessa forma, afaste-se delas. Afaste-se delas. Porque Cristo é o nosso exemplo. Ele é o amor. Ele passou por toda aquela dor por mim e por você. E hoje, domingo, nós comemoramos a sua ressurreição. Aleluia! Nós comemoramos a sua ressurreição. E é dessa forma que quero trabalhar com cada um e cada uma nesta manhã. Que Cristo ressuscitou, aleluia. E nós não podemos olhar para nós mesmos, não podemos ficar preocupados só com o que vai acontecer conosco. Nós sim precisamos chorar com os que choram, tem muitos que têm chorado, mas tem muitos que têm se alegrado, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso e sermos gratos a Deus, porque a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todo o nosso pecado foi sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é justiça, ele é paz, ele é amor, ele é cura. Tudo está em Jesus. Por isso, hoje, você pode falar, gritar o domingo inteiro, aleluia! Jesus ressuscitou. Mas tem que ter essa postura do Cristo que vive em você, ele tem que transparecer para as outras pessoas. Ele tem que estar vivo em você. E se por algum motivo esse Cristo não está vivo, você precisa orar nesta manhã e pedir para que ele venha. Senhor, ressuscita em mim. Eu tenho vivido tempos, ó Pai, ao qual eu só tenho me preocupado com as minhas coisas, só tenho olhado para mim, só tenho visto as minhas dificuldades. Tenho achado que eu sou o pior dos seres, que tem passado as piores dificuldades. Pare e analise o sentimento, o que Jesus passou para que você hoje tivesse vida. E vida em abundância. Então, busque nele o melhor. Busque nele estar grato por estar vivo. E se você perdeu alguém nesta pandemia, seja pela Covid ou não, agradeça que essa pessoa não sofre mais. Que ela está junto do Pai, se ela conhecia a palavra do Eterno, se ela estava junto com o Eterno. Mas não fique preso dentro das suas coisas, não fique preso dentro daquilo que você
que você, como diz? Que você, se você se prender nas coisas que a sua alma fica cultivando, trate a sua alma. Esse é um período para tratar a sua alma. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, neste momento, após dessa abertura, de lembrarmos como foi a semana que antecedeu a sua morte e ressurreição. Nós estamos aqui nesta manhã para falarmos, ó Deus, que não queremos ser como as pessoas que o apóstolo Paulo citou no seu texto, ó Deus. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, trabalha nos nossos sentimentos, ressuscita em nós o primeiro amor, para que possamos demonstrar isso às outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, esteja vivo e morando em cada um dos teus filhos e filhas, nesta manhã e para todo sempre. Amém e amém. Antes de encerrarmos, eu vou compartilhar mais um vídeo com os irmãos. Deixa eu colocar aqui. Só um momento. Na aula eu tenho mais facilidade, as aulas normais, a aula da escola dominical ainda me perco um pouquinho, mas bora lá. Continue aí em oração. Acho que esse daqui, veja. Não é essa, tá. Essa daqui, uma guia. Mais uma vez. Vamos tentar. Será que a minha apresentação não foi? Agora que eu estou vendo aqui. Para que possamos ser muito diferentes da citação que Paulo trouxe a Timóteo, para que não tenhamos o nosso amor esfriando na presença de Deus, para que não corrompamos para que possamos ser muito diferentes da citação que Paulo trouxe a Timóteo, para que não tenhamos o nosso amor esfriando na presença de Deus, para que não corrompamos o nosso caráter, a nossa vida, a nossa verdade. Precisamos lembrar desse sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário, trazer à memória essa salvação prometida a nós, trazer à memória aquilo que o Senhor nos fez, aquilo que o Senhor nos sarou, aquilo que o Senhor nos transformou. Ele vai colocando dessa aparência de religiosidade, e para que não sejamos só de aparência, tenhamos a verdade em nós, lembremos então de Cristo, nessa cruz, nessa salvação. Onde está o martelo que pregou as suas mãos? Cadê aquela lança que furou o seu pulmão? A cruz que carregava, que tanta dor causou, o chicote que o carrasco sem dó o açoitou, os pregos que o furaram, seguraram os seus pés. Onde está o discípulo que traiu, que perdeu a sua fé? Onde está a multidão que julgou o inocente?
inocente? Cadê os reis que o condenaram? Onde está toda essa gente? Houve salvação. A cruz se acabou, a cruz apodreceu, o martelo não tem mais, o martelo se perdeu. Os pregos viraram pó, a ferrugem os destruiu, o discípulo morreu, o chicote ninguém viu. Seu nome não foi esquecido, Nem o tempo apagou. O seu corpo nada se desfez, nem o osso se quebrou. O túmulo está vazio, só o seu lugar ficou. A esperança, pois Jesus ressuscitou. A cruz se acabou, a cruz apodreceu, o martelo não tem mais, o martelo se perdeu. Os pregos viraram pó, a ferrugem os destruiu, o discípulo morreu, o chicote ninguém viu. Seu nome não foi esquecido, Nem o tempo apagou, O seu corpo nada se desfez, nem o osso se quebrou. o túmulo está vazio, só o seu lugar ficou. Por quê? Pois Jesus ressuscitou. Deus, nos salva, Senhor, nesse tempo. Continue com o teu Espírito Santo a nos despertar, porque precisamos, Senhor, lembrar da tua morte de cruz, morte de sacrifício, mas com muita alegria e esperança. O Senhor ressuscitou. Como diz a tua palavra, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Que possamos manter os nossos olhos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, firmados na tua palavra, para que não desviemos os nossos passos, para que a nossa maneira de ser continue agradando o teu santo nome. As circunstâncias não mudarão quem somos, porque temos algo precioso em nós, a salvação de Cristo Jesus. Essa cruz não foi páreo para o Criador. Essa cruz não foi páreo para Jesus Cristo. Ele continua presente em nós. A cruz se acabou, a cruz apodreceu, o martelo não tem mais, Mas vale a pena, o martelo se perdeu. Os pregos viraram pó, nem a ferrugem, a ferrugem os destruiu, o discípulo morreu, o chicote ninguém viu. Seu nome não foi esquecido, Nem o tempo apagou. O seu corpo nada se desfez, nem o osso se quebrou. o túmulo está vazio, só o seu lugar ficou. Pois Jesus ressuscitou. Seu nome, pois Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Pois Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém. Louvado seja esse nosso Deus, que vive e reina eternamente. Amém, amém, glória a Deus. Depois desse louvor, que a cruz não existe mais, nada, só Ele. Ele existe, e Ele vive, e Ele ressuscitou. Essa participação, eu recebo esse vídeo do meu irmão, ele é o bispo Kelsen, com a sua esposa, a bispa Lucivânia. Eles são da igreja Novo Tempo, né? Essa igreja é lá na Praia Grande, né? Eu agradeço muito, né, por esse vídeo. Eu perguntei se podia usar, e eles autorizaram. Então, que tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Deus abençoe, né? Fiquem com Deus, e agora com o momento das crianças. Amém? Momento das crianças.
criança, tô chegando. Bom dia, Pasqualino! O que tem de bom? Ué. Você tem de bom nesse dia? Como que tem de bom? Nós vamos. Hoje é o dia da Páscoa, a gente vai comemorar a Páscoa. Eu já estou me preparando para comemorar a Páscoa com as crianças que estão lá em casa, as crianças da igreja. Ah, justamente, eu não gosto de Páscoa. Páscoa é criança me perseguindo, é chocolate pra cá, chocolate pra lá. Quer saber de uma coisa? Já viu um coelho que come chocolate? Não. Porque a gente não come. Eu gosto de cenoura, de alface, essas coisas. Chocolate me faz peidar. Ô, Pasqualino, por que você é o coelho da Páscoa? Ah, eu nasci numa Páscoa. Minha mãe falou que eu ia ser o coelho da Páscoa, mas eu não sei o que significa isso. Eu fico levando ovo para as pessoas, mas adivinha? Coelhos não botam ovo. Sabe o que meus amigos falam? Sabe o que meus amigos falam? Que eu roubei a galinha pintadinha. Ah, Pasqualino, mas eu acho que é porque você não sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa. É, eu não entendo mesmo. Qual que é? Eu vou te explicar, tá bom? Tá bom. Páscoa é o seguinte, Páscoa significa ressurreição, Pasqualino. Ressurreição? O que é isso? Ressurreição de Jesus. Você nunca ouviu falar? Tá bom, eu vou te explicar. Presta atenção. Pasqualino, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, as pessoas faziam tudo o que era mal, as pessoas pecavam, as pessoas adoravam outros deuses. Você acredita que as pessoas fizeram até um bezerro de ouro para louvar, para cantar, para orar para esse bezerro? É mesmo? E isso deixava Deus muito triste, porque a Bíblia fala que nós devemos prestar culto, orar somente ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Então, Pasqualino, nessa época, Deus estava muito triste com as pessoas, porque eles pecavam, faziam o que era mal, adoravam outros deuses. Então, Deus mandou o seu filho Jesus para viver um tempo aqui na Terra e explicar para as pessoas todas as coisas do céu, qual era a vontade de Deus, como a gente tinha que fazer. E também a Bíblia fala que Deus amou tanto as pessoas aqui da Terra, amou tanto o mundo, que ele deu o filho dele para morrer por nossos pecados. Nossa, não sabia. Então, espera lá que você vai entender o que é Páscoa. Então, quando Jesus andou aqui no mundo, ele ensinou das coisas do céu, ele fez muitos milagres, ele curou aleijados, ele curou pessoas cegas, ele curou pessoas surdas. E tinha pessoas que acreditavam nele, que gostavam dele, que seguiam ele, mas outras pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus, achava que ele estava mentindo, que ele não era o Filho de Deus, e começou, Pasqualino, a ficar com inveja dele por causa das coisas boas que ele fazia. E sabe o que eles fizeram? Eles tentaram matar Jesus, eles ficaram tramando um jeito de matar ele. Que horrível. E eles conseguiram. Conseguiram porque Jesus permitiu, porque ele era o Filho de Deus e ele podia todas as coisas. Mas por que ele deixou? Ele deixou, Pasqualino, porque era plano de Deus, como ele era ele era inocente, ele era santo, ele era puro. Então, a Bíblia fala que quando a gente peca, a gente está separado de Deus e a gente acaba morrendo separado de Deus, porque Deus não convive com o pecado. E como o filho dele era santo, puro, nunca ele pecou, então
ele mesmo se entregou e ele morreu na cruz. As pessoas bateram nele, pregaram ele na cruz, mas ele aceitou isso por amor das pessoas. Então, a morte dele nos trouxe vida, perdoou os nossos pecados, porque se a gente pecasse, nós teríamos que morrer e ficar separado de Deus. Mas como ele era santo e é santo, ele morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E hoje, quando nós pecamos, basta a gente pedir perdão para Jesus, que ele nos perdoa e nós podemos conversar com o Papai do Céu, nós podemos ter livre acesso e voltar a viver juntinho com Deus. Bom, mas continuando, quando ele morreu na cruz, que ele foi crucificado lá na cruz, pregaram ele morreu, não reclamou nada, ele não falou nada, ele morreu só para que nós pudéssemos ter vida com Deus. Aí as pessoas tiraram ele lá da cruz, olha, enfaixaram ele assim num lençol branco e colocaram ele dentro de uma caverna, assim, olha, você tá vendo, Pascoalinho? Colocaram ele aqui dentro, olha, ele mortinho, e muitas pessoas pegaram essa pedra pesada e colocaram aqui, sabe? E ele ficou mortinho lá dentro. Nossa, mas aí acabou a história, que história triste. Não, foi triste, mas tem um final feliz. Deus sabe de todas as coisas. Ele fez isso para que nós pudéssemos viver. Jesus morreu numa sexta-feira. Aí ele ficou mortinho. Na sexta-feira, colocaram ele aqui dentro da gruta. Aí passou o sábado, ele ficou mortinho lá dentro. Aí no domingo, que foi o terceiro dia, sabe o que aconteceu? Deus mandou o Espírito Santo naquele lugar e o anjo do Senhor removeu aquela pedra e olha o que tem dentro, nada. Jesus tinha saído de lá, Pascoalinho, sabe por quê? O Espírito de Deus veio e soprou vida em Jesus, que estava mortinho dentro dessa gruta, e ele saiu daqui de dentro assim, olha, vivinho. E a gruta, olha, ficou vazia. Isso aqui chama sepulcro. O sepulcro ficou vazio, não tinha nada. Quando as pessoas que gostavam de Jesus viram que a pedra estava removida, correram, olharam lá dentro e não tinha nada. Aí eles acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, porque ele falou que ele ia morrer e ressuscitar. E sabe, ele venceu a morte, porque as pessoas morrem e não vivem de novo. Mas Jesus viveu e ele ainda apareceu para aquelas pessoas que gostavam dele e falavam: a paz, eu estou vivo e agora eu vou morar lá no céu e vocês continuam falando de mim, falando que eu morri e que eu vivi de novo. Isso é ressurreição, é morrer e voltar à vida. E ele subiu para o céu e foi lá para o céu e as pessoas ficaram olhando para ele e hoje nós temos a certeza, Pascoalino, que ele morreu para nos trazer vida, para perdoar dos nossos pecados e ele venceu a morte porque hoje ele está lá no céu e ele mora também no coração, na presença do Espírito Santo, no coração de todos aqueles que acreditam que um dia ele morreu e viveu de novo e ressuscitou. Que legal, todo mundo precisa saber disso. Mas me diz uma coisa, você não falou de nenhum coelho nessa história. É verdade, é verdade. Na história da Páscoa, da ressurreição de Cristo, não tem coelho e nem tem ovo. Mas sabe, Pascoalinho, comemorar a Páscoa com chocolate, com ovo de chocolate, foi um jeito que as pessoas acharam para poder comemorar uma coisa que começou muito amarga, com as pessoas judiando de Jesus, pregando ele na cruz.
eles acharam um jeito de comemorar com doce uma coisa que um dia foi muito amarga, foi muito triste, entende? Por isso, você tem razão, o coelho não tem nada a ver com Páscoa, sabe? Mas é por essa razão que a gente comemora com coisas doces. Você está entendendo? Além disso, Pascualino, coelho foi criado para comer realmente cenoura, verduras, não para comer chocolate. Mas as pessoas gostam de chocolate, né? E como você nasceu num dia de Páscoa, por isso você virou o coelhinho da Páscoa. Tá certo? Entendi, eu tenho muita... Gostei, agora estou feliz de ter nascido na Páscoa. É isso aí. E Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? É. Eu vou levar o ovo para as pessoas e eu vou aproveitar para falar de Jesus. Ai, isso mesmo, Pascualino, isso mesmo. Quando você levar a cestinha de ovos, esses ovos bonitos aqui, entrega para as crianças e fala, olha, comemora com coisa gostosa, com doce, a ressurreição de Jesus. Isso é muito importante, porque Páscoa é ressurreição. E porque você entendeu e agora vai fazer, vai levar os ovos felizes, tchan, 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 tchan. Olha que eu trouxe pra você. Olha, tudo bem, você pode comer cenoura, tá bom? Vou guardar a cenourinha aqui no cantinho para depois você comer, tá bom? Você pode comer cenoura e continua distribuindo os ovinhos, mas não esquece de falar para todas as crianças que Páscoa é ressurreição, tá bom? E agora eu vou comemorar a Páscoa com as crianças lá da igreja, porque Páscoa foi assim, um ato de amor, a história de amor mais linda que eu já conheci. Tudo bem, Pascualino? Tudo bem, eu vou entregar meus ovinhos e falar de Jesus. Então, tchau, Pascualino, Tchau. corre lá! Retornamos. Então vamos lá, né? Como hoje eu disse, domingo de Páscoa, vamos falar sobre Páscoa, né? Então bora lá. Assim, vamos falar assim, primeiro, o nome e o significado da palavra Páscoa, né? O nome que a Bíblia hebraica usa para Páscoa é Pessah, né? P-E-S-A-I-H. Né? E com a palavra Pessah, o texto bíblico quer significar duas coisas. Né? Primeiro, o ritual, a celebração da primeira festa do antigo calendário bíblico, né? Que está lá em Êxodo 12, né? Quando disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que ao 10 do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Né? Aí no versículo 11 fala assim: depois, desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, a que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Né? E esse é o primeiro sentido da Páscoa, a Páscoa judaica. Então, como eu tinha citado no início, né, no sábado de Aleluia, não tem conotação bíblica, é só mesmo a questão de uma celebração, de uma vigília durante todo o sábado, aguardando
o amanhecer para, né, gritar, ressuscitou, Cristo ressuscitou. E a Páscoa mesmo, quando muitos acreditam que é só essa Páscoa, né, que é a Páscoa da ressurreição, mas quando os discípulos viram para Jesus, fala: onde comeremos a Páscoa? Né? Onde comeremos a Páscoa? E aí esses são os alimentos, ele fala um pão sem fermento, aí tem as ervas amargas, né, isso vocês não precisam comer rápido, porque seriam, né, a família já iria fugir para o Egito. Então, esse é o primeiro significado do Pessah, né, que falam que é a Páscoa judaica. Então, tem todo o ritual, tem essa questão. E aí, a segunda Páscoa, que é a vítima do sacrifício, que é o cordeiro, né, o cordeiro pascual, que está lá no versículo 21, ainda do Êxodo 12. Chamou, pois, Moisés a todos os cidadãos, a todos os anciões, de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e emolai a Páscoa. E emolai a Páscoa. Né? Então, é dessa forma, lembrar que a vítima do sacrifício, o cordeiro pascual, né, na Bíblia, o nome de uma pessoa, né, nós sabemos que a Páscoa, o cordeiro, o sangue na porta, para poder impedir que o anjo, que a morte passasse, levasse os primogênitos. Então, essa foi a primeira Páscoa. Então, os judeus celebram ainda essa saída do Egito com o livramento dos seus primogênitos. Então, eles celebram a Páscoa, nós celebramos a Páscoa do Cordeiro, que foi sacrificado em favor das nossas vidas, em favor da nossa culpa. Ele levou sobre si toda a culpa, todo o seu pecado. É o momento que há a separação de Cristo com Deus. Só nesse momento, como Deus odeia o pecado e Jesus leva sobre si todo o pecado do mundo, é o único momento que há a separação entre o Deus Pai e o Deus Filho, porque ele carrega todo o pecado do mundo e com isso gera a sua morte física até a ressurreição. No terceiro dia, quando ele vai até o inferno, toma a chave da mão do diabo e determina a nossa vitória, a vitória sobre a cruz. Na Bíblia, quando a gente fala de nome, porque a gente falou que eu estou falando do nome, a palavra Páscoa, a uma pessoa, uma instituição, é sempre dado é sempre um dado importante para se receber o que eles são e o que representa. O nome não é um simples rótulo, uma etiqueta, uma fachada publicitária, mas ele exprime a realidade do ser que o carrega e o representa. Assim é a Páscoa. Então, assim, que eu notei nas aulas da minha filha, lógico que eu não lembrei das minhas, mas na aula da minha filha, quando ela começa a falar de história, a professora começa a perguntar, a ensinar, né, o que é um contexto histórico, fala das questões dela, como surgiu o nome dela, quem são as pessoas que fazem parte. Então, quando ela me perguntou, da onde veio o meu nome? Né? Então, assim, eu lembrei da história do meu nome também, a minha mãe contando que me deu, por que ela me deu esse nome, né? Seria um nome composto, mas ela não gosta de nome composto, que bom, né? Senão meu nome seria Kelly Cristina, mas então hoje sou só Kelly, gosto de falar que sou Kelly de Jesus, então é dessa parte. Então, o nome não é um simples rótulo, né? Ou uma etiqueta, uma fachada publicitária que vai estar lá, né? Mas ela exprime a realidade do ser que o carrega e o representa. E assim é com o nome Páscoa, né? Então, o substantivo Pessah, Páscoa, vem da raiz, né, do pes, que aparece 3 vezes nos relatos pascuais, né, que é em Êxodo 12, vou ler novamente, que ele é o nosso texto base de hoje, vou ler 3 versículos. Versículo 13 vai falar da raiz da palavra Páscoa, Pessah, né, que é as iniciais da palavra, aqui ele coloca como P, o S e o H. Êxodo 12, deixa sua Bíblia aberta aí em Êxodo 12, nós vamos ler agora o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor
não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Agora o versículo 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas, presta atenção, passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Vou repetir. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou, né? O povo se inclinou e o adorou. Então, é assim, o substantivo, quando nós falamos, assim o verbo, né? Também tem essas leituras lá em Isaías 31, versículo 5, tem em 1 Reis 18, versículo 21 e 26, se você quiser anotar, eu vou falar de novo com calma, tá? Então, vamos lá. Então, os textos que nós estamos usando como base, você pode deixar anotado, é Êxodo 12. Eu estou lendo, né, alguns versículos, assim que a gente vai falando. Então, o estudo de hoje é sobre a origem, né, sobre o significado da palavra Páscoa e falando da Páscoa, né, dessa forma. E aí nós lemos alguns versículos, quando eu falei do ritual da primeira Páscoa, li alguns versículos do Êxodo 12, depois você pode ler Êxodo 12 inteiro, tá bom? Aí nós falamos da vítima do sacrifício, tá? A vítima do sacrifício, que é o cordeiro pascual, né? Isso também está lá em Deuteronômio 16, tá? Deuteronômio 16, versículo 2, e do 5 ao 6 também fala do cordeiro, né, do Cordeiro Pascual, Deuteronômio 16, né, versículo 2, e o 5 e o 6. Versículo 2 fala, então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas, das vacas, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Aí o versículo 5 e 6, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificará a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Ah, então, nós temos esses textos, tá, que estão... E aí, são esses textos. Se falei que no... Cadê? Falando da raiz, né, da palavra, aí voltamos aqui, que também tem lá em Isaías 31, 5, 1 Reis 18, 21 e 26. Isaías 31, 5 e 1 Reis 18, 21 e 26, tá? Que aparece os relatos também da Páscoa. Assim, o verbo, né, passar, que vem de passar por cima, saltar por cima, o significado que prevalece no uso desses termos pelos escritores da Bíblia, né? Então, o professor Luiz Alberto, né, e o professor Técio Machado, que foi da onde eu peguei esse estudo para passar para vocês, que são professores da Faculdade de Teologia. Então, assim ele definiu o termo pessar da Páscoa, porque vem do verbo passar, né? A gente lê passar, ou passar, né? Tem um H no final, passar por cima ou saltar por cima. E o verbo que dá base ao substantivo, né? Passagem só, ou pular, ele tem o sentido de salto, de movimento, de caminhada, de travessia, né? Não foi isso que o pessoal no Egito fez, uma travessia? Então, todas as palavras têm história
e essas histórias correspondem à ação de ações de homens e mulheres, né? Os hebreus juntaram a ideia da Páscoa a vários acontecimentos ligados à ideia de travessia, né? Então, a essa ideia de travessia. Então, aí a origem da palavra Páscoa. Espero que não tenhamos dúvida. Agora, falar um pouquinho só da origem da Páscoa, né? Falar da origem da Páscoa é entrar no campo de algumas suposições, tá? Para quem assistiu ontem ali o que o Marcos colocou, junto com Paulo e com Pedrinho, foram colocadas também, mas eles fizeram em relação aos símbolos que são usados comercialmente e voltado para a parte cristã, né? E foi uma muito boa analogia. Então, assim, os textos do Antigo Testamento fornecem indicações de que a Páscoa, em suas origens, foi um ritual ou cerimônia que incluía as seguintes características. O ritual era realizado no seio da família, tá? Era entre família ou num clã de uma família. Então, não tinha altares, não tinha santuários, não tinha sacerdotes, qualquer influência de um culto hoje oficial como nós realizamos. Né, era celebrado entre pastores que eram nômades ou seminômades, né? Nômades é que estão sempre em qualquer lugar ou que seminômades que estabelecem por um tempo em um determinado lugar. Mas o ato, né, e o outro ponto, o ato central desse ritual da Páscoa, né, para falar da origem, é o sacrifício de um jovem animal do rebanho, né, de cabras ou de ovelhas, tem que ser sem mancha, sem mácula, né? Então é um animalzinho perfeito. A cerimônia ocorria no fim da primavera e no início do verão, mês de abril, né? Numa noite de lua cheia, costumava-se ainda fazer. Então, o ritual de celebração pascual incluía as seguintes etapas. Retirava-se o sangue do animal, ungia as entradas das cabanas com o sangue do animal, assava-se a carne do animal, com a carne assada fazia um grande banquete para toda a família que está reunida. O banquete oferecido incluía a presença de pão asmos, né, que são ervas amargas, trazidas do deserto, e a celebração da Páscoa exigia dos participantes desse ritual a seguinte postura: ter uma atitude de marcha e pressa, usar vestimentas para a viagem, ter as vestes amarradas na cintura, atar as sandálias nos pés e ter um cajado de pastor na mão, né? Então, isso era o que se pedia para as pessoas na hora de lembrar a Páscoa, porque se lembrava esse momento de saída do Egito. Então, a origem da Páscoa é assim. Então, outro ponto importante quando a gente fala da origem da Páscoa, parece que o objetivo dessa cerimônia era pedir proteção divina para a família e para o seu rebanho de animais, né? Contra qualquer exterminador. No hebraico, a palavra exterminador vem de maxhit, né? Êxodo 12, vou ler de novo, Êxodo 12, versículo 13. Minha Bíblia está aberta aqui, vou ler a gente já leu o 13, mas vou ler de novo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Tá? Então, era um sinal de proteção ainda, né, sobre as casas. Ou saqueador do bando destruidor. Tá? No versículo 23, eu já li, nós vamos ler também, passará para ferir o egípcio, quando vir o sangue na verga da porta, com ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Tá? Então, isso era o ritual. Outra coisa que fazia parte do ritual era, provavelmente, esse ritual foi celebrado por Abraão, Isaac e Jacó, pois eles eram pastores, né? Então, a cada ano, na primavera, quando o vento quente do deserto anunciava o verão e atingia e queimava as pastagens das ovelhas, os pastores e suas famílias, bem como seus rebanhos, eram obrigados a buscar lugares para dar de comer às ovelhas, né? Então, a Páscoa celebrada desde
vem do início até o início da monarquia. Então, a gente pode dizer que é de 1200 a 1040 antes de Cristo, tá? A Páscoa foi celebrada desta forma. Então, então fica evidente para nós que o sistema de vida dos israelitas mudou substancialmente após a chegada a Canaã, né? Após que eles atravessam e vão para Canaã, que é a terra prometida que mana leite e mel. O povo israelita deixou de ser seminômade, né, e deu início ao processo de sedentarizar, de se firmar em um lugar. Paulatinamente, o povo foi se tornando agricultor, né? Paulatinamente, aos poucos, o povo foi se tornando agricultor. Embora parte dele continuou na vida do pastoril, especialmente as grandes famílias, né, que era chamada das grandes clãs, que permaneceram vivendo nas localidades periféricas do território de Israel, tá? E quando isso acontece, quando eles estão lá em Canaã, né, começam a ter terras, né, produtivas, começam as suas produções agrícolas, os israelitas se aproximam dos cananeus. Aí foi aí que o povo do Êxodo conheceu algumas das festas relacionadas ao mundo agrícola, né? Que é as instituições das festas, como a festa dos pães asmos, a festa da colheita, que é a festa das primícias. Então, foi nesse período de difícil adaptação que dá essa integração entre a festa dos pães asmos, né, e a festa da Páscoa. As duas celebrações ocorriam ao mesmo tempo. E no período da chegada dos israelitas a Canaã, e ao processo deles se fixarem naquela terra, ocorreu uma profunda transformação no significado da Páscoa. Né? Então, com isso, quando a gente há a mudança, você chega num lugar para outro povo e você quer estabelecer os seus costumes, isso não é fácil. Né? Então, com isso, houve a transformação do significado da Páscoa, da primeira Páscoa. Né? Então, o conteúdo e a forma que a Páscoa era feita, lá quando foi instituída por Deus a Moisés, já não respondem às condições da vida do povo de Israel, que estão lá edificados, né? Eles não vão passando de um lugar para o outro, eles estão fixos lá na terra de Canaã. Apesar da Páscoa manter uma boa parte do seu antigo ritual, o povo israelita procurou encontrar outros motivos para a celebração. Né? A cerimônia continuou a ser feita em família, era reunida da família, mas a Páscoa deixou de ser um ritual ligado à troca de favores divinos. Né? Então, não somente Deus vai aqui fazer todo esse processo para Deus me proteger, vou matar o animal, vou passar o sangue, vou assar o animal, vou comer com todo mundo junto, em troca, somente com essa questão dessa troca, pedindo essa proteção divina. Mas para assim trazer à memória a ação de Deus, salvando o povo hebreu da escravidão, né? Que é o que nós, né, lembramos hoje com a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Jesus vem para livrar o pecado do mundo e por isso hoje nós temos vida. Então, essa mudança, esse processo na cerimônia ocorreu, tá? Então, não era mais somente para pedir proteção, era para trazer à memória o que Deus já tinha feito e o que ele poderia continuar fazendo, né? Eu vou ler novamente do 21 ao 28, né, que é um dos primeiros, né, rituais da Páscoa, que se encontra aqui no livro de Êxodo 21, eu vou ler até o 28. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel. Deixa eu ler aqui. Vamos ver aqui.
assim, vou ler assim, coloquei o texto aqui na minha tela para não ficar baixando a cabeça. Porém, Êxodo 12, a partir do 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai-vos cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum vos saia da porta de sua casa até amanhã. Até amanhã. Porém, o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é esse, então direis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Né? Então, essa mudança que eu falei toda do ritual, de contar como era, então, ela permanece de uma certa forma até hoje, né? Porque eu estou aqui contando, meus filhos estão ouvindo, e a gente vai falar dessa tradição também, eu sempre lembro de falar, falaremos, né, com eles no almoço. Instrução de Deus a Moisés, né? Quais foram as instruções que Deus deu dentro desses versículos que a gente acabou de ler? Convocar todos os anciões, né? Deu as instruções da Páscoa, de como fazer, tirar e tomar o animal, imolar o animal, o isopo. O isopo era uma erva tipo hortelã, só que era mais dura, então o ramo ficava bem duro, para ficar parecendo uma vassourinha mesmo, para poder passar nas portas, marcar a travessa das portas, os seus marcos, o sangue que estiver na bacia, tá? Nenhum de vós saia da porta até a casa, até de manhã. Então, a razão para celebrar a Páscoa, e o Senhor ele passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na porta, não vai nos ferir. Né? Então, foram essas as ordenações. Convocar os anciões, né? Deu o motivo, porquê, que era a questão que o Senhor nos livrar, né, do que estaria acontecendo com os egípcios, a ordem da celebração da Páscoa, a explicação porquê da festa e do nome Páscoa, né? Tem a questão da passagem, travessia, pular, tudo isso né? E quando perguntarem que rito é esse é o motivo de explicar, né, essas coisas. Então, o significado e o porquê da Páscoa, né? Nós temos a Páscoa hoje no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É Jesus. Então, quanto à ordem de celebrar a Páscoa, ela tem, nós podemos dizer que a dimensão ela é profética. A Páscoa vai além da contagem do tempo humano, né, que a gente pode contar. A celebração ela não se encerra em um simples agradecimento pela libertação da escravidão e a concessão da terra para morar e criar as nossas famílias, plantar para ter o alimento. A celebração ela possui a dimensão de que continua a presença salvadora de Deus junto com o seu povo, né? Então, Jesus, ele vem tomar conta dessa celebração, e quando diz fazer isso em memória de mim, né? Na questão da ceia. Então, nesta noite nós teremos ceia, né? Então, prepare o seu vinho em casa, ainda não estaremos na igreja, né? Então, prepare o seu vinho, o seu suco de uva, o seu pão em casa, né? Deixe lá o momento, convide a sua família, os que não conhecem, para participar junto conosco no culto à noite. O pastor estará ministrando direto da sua casa. E então, assim, outro ponto, né, que nós lemos aqui do verso 26 ao 27, quando os vossos filhos o perguntarem que ritual é esse, vocês esforçam, vamos responder, é o sacrifício da Páscoa do Senhor.
Então, quando explicarmos para as gerações, né, que foram salvos da escravidão, quando Cristo morre por nós, nós estamos sendo livres do pecado, né? Uma escravidão, o pecado também é uma prisão, ela também é uma escravidão. Quem está preso no pecado, porque o salário do pecado, ele é a morte, mas quem está em Cristo vive e vive eternamente, mesmo depois da a questão da morte física. Celebração da Páscoa, o povo liberto e a sua instalação na terra de Canaã passa a ser marcada pela alegria e a certeza da presença de um Deus, né, que o Deus está lá e o Deus está com o povo e com o povo liberto, né? Então é dessa forma. Então Deus cumpre, né, a sua ordem divina, que é celebrar a Páscoa. Então, dentro falando dos rituais da Páscoa, a gente tem que lembrar que também está lá em Êxodo 12, do 1 ao 14, né, que provavelmente representa a segunda, digamos assim, mais simples de explicar, né, todo esse ritual, da onde vem a Páscoa, a palavra Páscoa, passagem, travessia, saltar sobre, né, o povo de Israel mudou substancialmente o sentido da vida. Eles eram escravos, agora são livres. Nós, quando aceitamos Jesus, somos escravos do pecado. Quando aceitamos Jesus, somos livres para a vida eterna, né? Então, de pastores se tornam agricultores, né? De seminômades, né? De estarem viajando de terra em terra, se tornam donos de uma terra e fixos nessa terra. Então, há essa mudança na Páscoa. Precisa ter essa mudança na Páscoa em nós também. A história da salvação do Egito não é ensinada nas casas e nos cultos como uma doutrina, não como uma lei, mas como um fato histórico. E isso é um milagre, né? Isso é um milagre, porque isso vem ocorrendo há tantos anos, olha, há 1.200 anos antes de Cristo até hoje. A gente conta essas histórias. Então, a fé em Deus, né? A fé no eterno, a fé no Senhor, seja como você chama Deus, de Yahvé, de Yeshua, tá? Então, Javé, então, o Jeová, o nome de Deus é Deus, tá? Então, aí você tem a sua forma que você se relaciona com ele. Eu gosto muito de chamar de Deus eterno, porque eu sei que ele é desde o princípio até o fim, alfa e ômega, né? O princípio e o fim. Tornou-se uma força transformadora. Então, a fé. Então, assim, as pessoas que tinham medo, né? Então, o medo que paralisavam, agora elas têm coragem para continuar, né? Então, tinha alguns atos que eram feitos de magia, alguns decretos, e agora sabem que são atos, né? Algumas magias eram feitas, que aconteceu até no início das pragas, os atos de Deus, os magos do faraó conseguiam reproduzir. Aí chegou um ponto que eles não conseguiam mais. Então, não é mais magia, são atos concretos de Deus, né? Então, da escravidão à liberdade, vou repetir. Então, o nome da festa, Pessá, saltar, o saltar do vento, né, destruidor, demoníaco mesmo, passa a significar, em conexão com a história de libertação dos hebreus, passar por cima é o saltar para a liberdade, né? Então, quando a gente fala de Páscoa, lembrar que nós estamos passando por cima, o destruidor está passando por cima de nós e nós estamos saltando para uma liberdade, né? Então, isso é o significado da palavra Páscoa e da Páscoa que nós devemos viver como cristãos. O sacrifício de um cordeiro deixa de ser um simples sacrifício de sangue para se tornar uma memória dos atos salvadores, né, do eterno. Então, por isso, a celebração da Páscoa passa a ser, como está escrito aqui, a Páscoa do Senhor. Páscoa, digamos, um salto, um salto, um passar por cima que o Senhor nos dá. Então, esse pulo mesmo, um pulo do Senhor, um salto do Senhor, então seria nesse significado, né, o falar da Páscoa, estudar a palavra Páscoa hoje. Então,
Só não se fala da celebração da Páscoa quando está passando o reino de Oséias, que critica o povo pela ausência da celebração, né? Então, acho que nesse período não estava ocorrendo, porque lá em Oséias ele fala que o povo se esqueceu, que não faz as celebrações, né? A celebração caseira passa para a cerimônia no Templo de Jerusalém. Deixa eu ver o que mais, para a gente finalizar. Vou falar também rapidinho, que tem a Páscoa durante o período do exílio babilônico, né, que é 598 a 537 a.C. Durante o exílio na Babilônia, o povo desenvolveu a esperança de que Deus poderia libertá-lo também, né, libertá-lo de novo. Já tinha libertado o povo do Egito, tá? Poderia libertá-los também da Babilônia. Então, a Páscoa, né, também tem o significado da Páscoa do exílio babilônico. Eles estavam presos, foram todos levados, exilados à Babilônia, e com isso também ficaram com aquele sentimento de Páscoa. O Senhor vai vir para nos livrar, né? Então esse tema também é uma forma de trabalhar, né? Então, no livro de Isaías fala do versículo do capítulo 40 até o 55, né, fala desse tempo. Então, é assim, né, para nós não esquecermos, né? Deixa eu ver o que mais. Porque nesse período do exílio, desaparece a atividade no templo, né, porque ele foi destruído em 587 a.C., surge a sinagoga, né, cresce a produção, o pessoal começa a escrever mais as coisas que têm acontecido, volta ao sacrifício de ovelhas e cabras, a celebração volta para a família e o ritual de sangue volta a ter o sentido do símbolo de defesa de novo com o exterminador, porque eles estão ali no exílio, estão sendo, né, oprimidos dessa forma, então eles voltam a todo o significado interior. Não somente como lembrar, eles querem novamente que o Senhor os salve, então eles voltam a fazer tudo como era feito, né? Matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro, não sair da casa até de manhã, comer toda a carne do cordeiro, não deixar nada. Então, não jogar fora algumas partes do animal sacrificado, não quebrar os ossos do animal, né, sacrificado, permissão para celebrar a Páscoa no segundo mês, para quem não pode sacrificar no primeiro mês, isso está lá em Números 9, do 1 ao 14, passou a ser permitida a participação de estrangeiros, né? E começou a aparecer uma distinção entre a Páscoa e a festa dos pães asmos, como celebrações distintas. A festa dos pães asmos, né, do dia 1º ao dia 7 do primeiro mês do ano, e a festa da Páscoa no dia 14 do mesmo mês, né? Então, deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. A questão da palavra, que eu não queria voltar muito, era um estudo sobre a palavra Páscoa, a origem da Páscoa, né? Espero que tenha, né, sido útil, né? Com todo o conhecimento, acho que da palavra, ele é o útil que podemos usar para poder ensinar outras pessoas, né? Então, resumidamente, a Páscoa ela é marcada no início pelo medo de um exterminador, pelo medo de um destruidor. Então, assim, não existia mais o ritual de tipo uma magia para afugentar os males, e sim para lembrar, né, que nessa época o povo sacrificava os primogênitos recém-nascidos, né, para ganhar favores divinos, né? Então, falando lá dos deus Móleques, essas coisas, né, e até quando o próprio Deus pediu Isaac, né? Então, o Senhor saber até onde vai o coração, mas muitas pessoas sacrificavam mesmo os seus recém-nascidos em busca de ter uma proteção sobre a colheita, né? Então, o povo bíblico tomou todos os costumes e práticas pagãs e passou, né, nesse período. Então, tanto no sacrifício de primogênitos como no ritual da Páscoa, o povo
converteu essas cerimônias à prática de confissões, né, e ao fortalecimento da sua fé em Deus, né? Então, todo aquele ritual que foi entrado por outros povos, né, isso que eu falei lá no início, os povos, né, se afastando e muitos ficando iguais, que conhecem a Deus, ficando iguais aos que estão no mundo, então conseguiram, não quero isso, quero lembrar, quero trazer à memória o significado real da Páscoa, que o Senhor nos livrou de um destruidor, mas hoje ele vive e reina, e vai continuar vivendo eternamente. Então, a Páscoa, ela anuncia o fim do medo, né? O fim do medo e a nossa confirmação na confiança em Deus. Então, é isso, a celebração da Páscoa não é uma cerimônia para ficar, o Senhor... Não, nada de nostalgia, né, do passado, não é isso, não é uma festa de saudade, onde os heróis e as heroínas são lembrados pelos seus atos de valentia. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei. Então, nós lembramos, sim, né? E todo mês nós lembramos com a ceia o seu sacrifício, a sua paixão e morte que ele fez. Façam isso em memória de mim, né? Então, é dessa forma. Então, os dois verbos, né, que se sobressaem é lembrar, né, e esquecer, né? Então, nós precisamos trazer, né, a memória e esquecer as coisas que nos afastam de Deus. Então, quando a Bíblia pede para que o povo lembre os grandes atos de Deus, né, conforme aqui, está até em Êxodo 3:13, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, para que com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado, né? Não comereis pão levedado. Então, assim, ele está procurando construir um futuro da nação. A memória de grandes atos, dos grandes atos salvadores que Deus fez para poder fortalecer, motivar e ativar a nossa fé, né, numa sociedade onde muitos estão perdendo a fé, o povo, para esperar as boas novas do reino de Deus, né? Então, venha o teu reino, não podemos esquecer disso. Esquecer que o que Deus fez e faz significa a tragédia da humanidade, né? Quando nós esquecemos o que Deus fez e o que ele pode fazer e o que ele está fazendo por nós. A gente não consegue ver que Deus está agindo em meio a esse tempo difícil, tempos terríveis que estamos passando. Mas quando a gente celebra a Páscoa, é o momento de resgatar e de lembrar, né? Então, é assim, passar aquele povo todo por um mar, no meio do mar, né? A gente precisa lembrar disso, que nenhum dos hebreus morreu, né? Então, quem foi obediente passou o sangue nos umbrais. Então, assim, precisamos trazer isso à memória. E dentro até da nossa própria história, lembrar os atos que Deus já fez por nós, que já nos salvou, né? Quando nós o aceitamos, já é um ato, né, para ser lembrado em cada Páscoa. Então, é resgatar isso, né? E acreditando que ele vai fazer o mesmo nos dias de hoje. Da mesma forma que ele livrou do destruidor, quando tirou os hebreus lá do meio da terra do Egito, ele pode nos livrar do destruidor hoje. Seja qual for o destruidor que esteja afligindo a sua vida, afligindo esta nação, eu creio. E vou orar, minha oração tem sido essa, tenho clamado para o Senhor passar o sangue dele sobre os umbrais de todas as casas, de todos os hospitais, da nação que serve o seu nome. Mas antes disso, lembrando escola dominical, não vou pregar, então é dessa forma. A gente não pode esquecer que Deus fez, que Deus faz e que continua fazendo. E quando nós esquecemos disso, aí é que vem as tragédias. Então, vamos lembrar, Páscoa é momento de lembrar, é a passagem, é a travessia, é saltar sobre, tá? É passar por cima. Então, vamos restaurar as nossas forças, né, celebrando os nossos testemunhos.
vamos testemunhar para a pessoa quem Cristo é em nós, o que a palavra, quando nós recebemos a palavra de Deus, o que ela faz em nós. Né? Então, na verdade, a memória, ela carrega o sentido para nós de redenção, né? Do saber o que Deus fez, né? Você imaginar o Mar Vermelho e as pessoas passando, imaginar aquela coluna de fogo aquecendo à noite, porque o deserto à noite ele fica abaixo de zero, e durante o dia uma nuvem, porque o deserto está acima de 40 graus, todo esse cuidado, toda essa proteção, né? Então, deixar de ser escravo para ser livre, passar do medo para a coragem. Então, é isso que nós devemos aprender com a Páscoa, né? Então, com a palavra Páscoa, com o significado e a origem da Páscoa que ela deve ter nos dias de hoje. Então, é dessa forma. Então, por tudo isso, né? Então, se nós esquecermos dos desafios do povo de Deus no Antigo Testamento, os ensinos de Jesus, ou os anseios dos justos, do povo fiel, nós colocamos todo o sentido do projeto a perder. A intenção da celebração da Páscoa afirma de que cada geração que vai celebrar a Páscoa tem o dever de pôr em prática os verdadeiros e justos projetos das gerações do passado. Mostrar sempre os atos salvadores de Deus. Ele foi o mesmo no passado, ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, isso é o sentido da Páscoa. Nós temos que mostrar para os outros o que é a Páscoa, né? Falar dos projetos de Deus, tanto os que nós conhecemos através da Bíblia e através da nossa própria vida, que nós temos atos. O nosso ato de nós estarmos vivos é um projeto de Deus. Nós temos alimento em nossas casas, podemos ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldade, e isso é um projeto de Deus, isso é ação, isso é poder de Deus sobre as nossas vidas, e isso é estabelecer o reino. Eu estive conversando com a Leni e a Vera essa semana, nós nos reunimos para orar juntas, né, e essa semana vamos continuar nesse projeto de mulheres, né, Mulher Ação, né, do grupo de mulheres, orando juntos, né, e para algumas vezes na semana. Ela já fazia isso quinta-feira à tarde, mas como eu não posso quinta-feira à tarde devido ao meu trabalho, eu pedi se ela tinha disposição para nós estarmos nesse tempo, né, buscando em oração o Senhor, e com isso nós nos fortalecemos, porque é isso que a oração faz. Então, nós devemos estar orando em todo o tempo, né, por todas as causas, todos os pedidos, e principalmente sempre agradecendo. Orando por nós, orando por arrependimento desta nação, orando por nosso arrependimento. Então, é dessa forma que nós devemos continuar. Então, é isso, né? Então, nessa manhã, né, finalizo aqui a nossa aula. Que você tenha um dia abençoado com a sua família, né? Voltando ao antigo, né, ritual da Páscoa, só você e os da sua casa, ali reunidos ao redor da mesa, lembrando os atos, né, de Deus, os atos que foram salvadores ali do povo de Deus, em todas as etapas, e hoje com Cristo, né, que foi crucificado, e hoje nós temos vida através disso. Né? Então, assim, eu não posso dar chocolate? Pode dar chocolate para o seu filho, quer dar? Pode dar um presente? Pode dar, mas você não esqueça o que nós devemos ensinar, né? Como foi falado ontem lá na conversa, ontem não, na sexta-feira, na conversa dos meninos lá no YouTube, no link que eles mandaram no grupo, né? Então, é necessário, né, plantar a ideia de que Cristo vive desde pequeno nas crianças. Não, deixa ela ficar mais velha, deixa ela acreditar ainda só no coelhinho. Pode falar de coelho, mas procura alguma base para falar desse coelho, né? Então, como eles citaram ontem lá na história, de que falam que o coelho foi o primeiro, né? Há uma teoria de que foi o primeiro animal a ver o Cristo ressurreto, porque ele estava lá, quando as mulheres chegaram, disse que ele estava na toca. Então, usa isso, fala que por isso existe o símbolo do coelho, que ele também é um símbolo de vida, porque ele gera vida muito rápido. Então, dessa forma, deixe a magia, mas também não esqueça do principal, Cristo. É Cristo.
salvação, libertação, tá? Renovação, passagem, saltar. Vamos, né? Vamos finalizar, vamos orar ao Senhor mais uma vez, agradecendo por este domingo maravilhoso de Páscoa. Então, vamos orar. Paizinho querido, te agradeço por esse estudo, te agradeço pela Páscoa, te agradeço por sua presença em cada lar, te agradeço, ó Pai, por Jesus ter vertido todo o seu sangue naquela cruz, e hoje nós temos vida, ó Pai. E hoje podemos, ó Deus querido, mesmo como muitos dizem que os tempos estão difíceis, nós dizemos que o Senhor se faz presente em todo o tempo. E quando há a sua presença, nós devemos confiar que o Senhor faz o melhor, que o Senhor determina o tempo e o momento e as ações que devem ser feitas. Devemos confiar e clamar o seu nome em todo o tempo. Povo de Deus, devemos confiar e clamar o nome de Deus em todo o tempo. Então, Deus, nós continuamos orando a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor venha, Pai, que nós possamos todo o tempo, como foi falado, a cada geração de nossa família, termos histórias contando da sua ação salvadora na vida da nossa família, como fez no passado, com o povo saindo do Egito, o Senhor possa continuar fazendo conosco. Então, nós oramos nessa manhã, pelo Senhor ter nos livrado do destruidor, pelo Senhor continuar nos livrando do destruidor, e o Senhor continuará nos livrando do destruidor. Muito, muito agradecido nós estamos, ó Pai, por mais esta Páscoa, podemos dizer que Cristo vive, que o Senhor passou sobre as nossas casas, e o destruidor não nos afetou. Deus, nós te amamos, nós reverenciamos, e nós exaltamos o teu santo nome, porque te amamos, Senhor. Oramos a ti porque te amamos, e queremos a tua presença real em todo o tempo, em nosso coração. Por isso nós encerramos mais essa escola dominical, com a oração que tu ensinaste aos teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, um bom domingo. Deus os abençoe. Né? Lembrando do nosso culto logo mais à noite, às 19 horas, tá? Então, espere o link, participe do culto, né? Então, venha com seu coração aberto. Né? O culto no lar, sim, você e a sua família, nós fazemos dessa forma. E como o Senhor foi simples no lava-pés, que nós falamos, nós devemos ser servos e ser simples e participar, sim, deste momento de culto. Devemos deixar o nosso eu, tudo aquilo que nós lemos lá no livro de 1 Timóteo, né, de 2 Timóteo 3, deixarmos de ser essas pessoas, olhando só para nós mesmos, querendo as coisas do jeito que nós queremos, em vez de deixar que Deus faça do jeito que Ele quer nas nossas vidas. Então, deixe que Deus faça do jeito que Ele quer na sua vida, né? Então, tenha um bom culto, uma boa tarde, uma feliz Páscoa, uma feliz passagem, um feliz salto, uma feliz vida ressurreta do Senhor na sua vida, é o que eu desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.